Bom, mais uma vez estamos aqui, para meditar na palavra do nosso Deus, pois esse é o meu trabalho, irmãos, é evangelizar a palavra de Deus, não só aqui, pela internet, mas também na casa das pessoas. Eu faço visita. Nesse momento estou parada porque não estou bem de saúde e também cuido da minha mãe, que é uma senhorinha já de 88 anos, então eu tenho me ocupado bastante com ela e não tenho mais aquele tempo de sair na casa das pessoas para visitar as pessoas. Mas então Deus me deu o propósito de poder fazer os vídeos para levar a mensagem através dos vídeos. E quero que você preste atenção no que Deus tem para você nesse vídeo, que você possa receber com amor. Nós seremos curados. A fé cura, a fé salva, a fé resolve problemas, a fé faz o impossível. Por isso quero que vocês vejam aqui sobre a cura deste homem. Ele era leproso. Em Mateus 8, 1, 2 e 3 diz assim: Ora, descendo ele do monte grande, multidão o seguia. Por onde Jesus andava, irmãos, multidões seguiam Jesus Cristo. Eram multidões. Grandes multidões seguiam Jesus. E eis que um leproso, você sabe o que é leproso? Leproso, irmão, é uma doença muito triste, viu? O tal do leproso da Bíblia, as histórias que nós conhecemos sobre os leprosos, é uma doença muito humilhante, que além de você ficar, com aquela doença terrível, e na Bíblia, naquele tempo, o leproso ele tinha uma distância muito grande de passar perto das pessoas. Ele era totalmente afastado, totalmente humilhado pelas pessoas por causa da lepra que ele tinha, porque a lepra, até hoje nós sabemos que a lepra ela pega. E então eles eram humilhados como animais. Além de ser humilhado pelas pessoas lá de fora, eles também eram humilhados pela própria família. Ele era jogado, abandonado, a viver lá longe da casa, de família, de filhos, de mulher. Imagina a humilhação dessas pessoas e o sofrimento que essas pessoas não passavam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Queres ficar limpo? E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Olha só que lindo isso aqui. Ele, além de ser leproso, irmão, vivendo aquela vida miserável de doença e de humilhação, mesmo assim ele adorava Jesus. Porque a Bíblia está relatando aqui que quando ele viu Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Se ajoelhou para Deus, na beira da sua cama, dentro do seu escritório, lá no canto de parede, no meio da rua. Você já fez algo assim parecido? Se prostrou para Jesus e o adorou mesmo, estando em meio às enfermidades, às dores e às angústias que você passa ou que você passou? Esse homem, ele fez isso. A Bíblia diz que mesmo ele leproso, mesmo ele muito mal, mesmo ele sendo humilhado e maltratado pelas outras pessoas, quando ele avistou Jesus, ele foi até Jesus e ele se humilhou, ou seja, ele se prostrou diante de Jesus. E ele faz o pedido dele, e Jesus olha para ele e diz: o que tu queres? E ele fala o que, irmão, para Jesus? Vamos ler de novo? E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Olha o que ele falou para Jesus. Olha a fé desse homem, irmãos. Ele tinha certeza, ele sabia absolutamente que Jesus poderia curá-lo. Agora, se o quê? A Bíblia diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Por que será, irmãos, que ele falou isso? Por que ele suplicou isso para Jesus? Se ele quisesse. Porque vocês sabem que tem situações, irmão, que não tem dinheiro neste mundo, nem médico, que cure. E Jesus permite, então, a pessoa desfalecer mesmo doente. É a forma de Deus salvá-lo. Tem pessoas que morrem com câncer, com a AIDS, oram, milhões, bilhões de pessoas oram pelaquela pessoa doente. E a pessoa vê, a pessoa se acaba, irmão, não teve dinheiro, não teve nada. Talvez que se Deus permitisse que aquela pessoa vivesse, lá na frente iria se perder. E por esse motivo, Jesus não permitiu que a pessoa fosse salva. Aliás, fosse curada. E ele fala para Jesus: se tu quiseres, tu pode me curar.
E o que Jesus respondeu? Vamos ler de novo o 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: queres ficar limpo? E imediatamente ficou limpo de sua lepra. Então Jesus realmente deu a bênção que ele tanto necessitava. Eu creio que depois esse homem foi falar do amor de Jesus, se converteu verdadeiramente a Cristo, porque Jesus o curou de uma doença, de enfermidade de muitos anos. Muitas vezes Deus faz esses milagres na vida da gente, até maiores do que esse, mas muitas vezes nós esquecemos o que Ele fez na nossa vida. E o que Ele pediu para nós parece que entrou aqui e saiu aqui, nós não lembramos mais de que nós temos que adorá-lo, de nós temos que fazer, né, o mandado dEle, para continuarmos sendo abençoados nessa terra. Então que esse seja o meu desejo e o seu, que ao ser curado e você olhar e ver as maravilhas que Deus já fez na sua vida, de hoje para trás, glorifique ao nome de Deus de hoje para frente, porque Ele tem feito grandes coisas no meio do seu povo. E muitas vezes nós não estamos dispostos a renegar o nosso eu para fazer a vontade do Espírito de Deus. Que Deus fique conosco, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana deleitosa na companhia dos anjos dele, em nome de Jesus. Amém.